Olá, meus queridos amigos. Meu nome é André Porciúncula, sou professor de Direito Administrativo, defensor público federal, mestrando pela Universidade Federal da Bahia. E hoje, para vocês, usuários do site jusatual.com.br, do curso Sejus, resolvi trazer aqui um assunto que remansosamente, que copiosamente é cobrado nas provas de concursos públicos e no exame da OAB. Falarei mais especificamente sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Nessa aula, especificamente, eu darei um enfoque maior no Instituto da Desapropriação. Nas aulas posteriores, aí falaremos das demais modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada, ok? Bom, meus amigos, primeiramente eu quero que vocês saibam que a intervenção do Estado na propriedade privada ela pode ser dividida em duas modalidades. A modalidade de intervenção supressiva e a intervenção restritiva. Ou seja, aquela intervenção supressiva é quando a administração pública ela retira, ela expropria a propriedade do seu administrado. Seria então a hipótese da própria desapropriação. As outras modalidades de intervenção restritiva são aquelas em que o poder público ele não retira, ele não suprime o direito de propriedade, mas sim restringe, limita o seu exercício. E aí, meus amigos, eu quero que vocês lembrem sempre da servidão administrativa, da requisição administrativa, do tombamento, da ocupação temporária e das limitações administrativas, ok? Então vejam vocês que a hipótese da desapropriação é uma hipótese mais draconiana, mais severa, porque retira de fato o direito fundamental de propriedade do administrado. As demais, vejam vocês que são modalidades mais tênues, mais leves, pois apenas limitam o direito de propriedade, ok? Eu quero fazer então uma alusão histórica aqui para vocês dessa relação jurídico-social entre o Estado e o cidadão, à luz do direito de propriedade, para que vocês possam compreender posteriormente quais são os fundamentos que legitimam a intervenção do Estado na propriedade privada. Portanto, abordarei aqui a propriedade nos Estados modernos, após nos Estados sociais intervencionistas e nesses Estados neoliberais, para que vocês possam ver que a função social da propriedade privada é um dos pilares que fundamentam, portanto, essa intervenção do Estado na propriedade privada. Então vejam, meus amigos, a partir da segunda metade do século XVIII, mais especificamente com a Revolução Americana e a própria Constituição Americana de 1787, a própria Revolução Francesa de 1789, que colimou, por sua vez, com a própria promulgação da Constituição Francesa de 1791. Esses foram marcos emblemáticos da consolidação dos estados normativos, dos estados de direito, dos estados burgueses. E vejam vocês que a burguesia, a essa época, necessitava de uma segurança jurídica, necessitava de uma proteção do direito de propriedade. Não por outra razão, a essa época, com a consolidação das constituições escritas, o direito de propriedade ele é erigido à condição de direito e garantia fundamental. A essa época, meus amigos, o direito de propriedade ele era interpretado de forma absolutamente restritiva. O proprietário ele poderia usar da sua propriedade da forma que bem quisesse, independentemente da sua função social, independentemente de tutelar direitos da coletividade, independentemente dos seus fins sociais, dos seus fins econômicos, da proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico, artístico. Vejamos que, posteriormente, como nós iremos estudar aqui, o direito de propriedade ele deve ser exercido para tutelar não só o direito individual, mas o direito da coletividade, para tutelar o meio ambiente, para tutelar o patrimônio material e imaterial. Então vejam, meus amigos, voltando aí para essa consolidação dos estados modernos e essa hipertrofia do direito de propriedade, a essa época a propriedade ela era um direito quase que absoluto.
havia um abstentismo estatal muito grande. O Estado ele não intervinha nessa relação jurídico-privada. Havia, como vocês sabem bem, o liberalismo econômico. Então vejam, meus amigos, aí fazendo uma ponte também à relação da teoria geral dos contratos, a essa época também o Estado não intervinha nas relações contratuais. As partes poderiam dispor da forma que bem quisesse, contratar o que quisesse, com quem quisesse e da forma que quisesse. Então vejam vocês, que eu quero que fique bem claro, que a propriedade a essa época era vista quase que um direito absoluto, um direito soberano, ok? Passada então essa fase dos estados modernos, dos estados burgueses, dos estados de direito, ingressamos aí na fase dos estados sociais intervencionistas. E aí, meus amigos, os estados sociais intervencionistas passa-se a assegurar direitos fundamentais sociais. Não só aqueles direitos civis e políticos, do direito à propriedade, à igualdade formal, mas agora direitos de segunda geração, de segunda dimensão. Direitos ao lazer, à previdência e à função social da propriedade. Então, fazendo essa alusão aí dos estados modernos com os estados sociais intervencionistas, de um lado havia a garantia apenas de direitos de oposição, de resistência, que buscasse garantir esse abstentismo estatal. Agora, nos estados sociais intervencionistas, não. O Estado ele passa a intervir nessa relação jurídico-privada e, fazendo a ponte com o direito de propriedade, busca-se exigir do proprietário que atenda à sua função social. Ok? Eu quero que vocês tenham em mente que, a partir aí de 1950, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, esse direito ele passa a ser interpretado à luz da Constituição. É o que nós dizemos, nós chamamos de fenômeno da constitucionalização do direito. E esse fenômeno ele é incipiente muito à Constituição alemã, a Constituição Bonn, de 1950. No Brasil, esse fenômeno da despatrimonialização, da despersonificação, da constitucionalização do direito, ele é incipiente muito à Constituição de 1988, ok? Então vejam vocês que, ao passar do tempo, a propriedade passa a ser interpretada de uma forma relativizada, ok? Não mais aquela interpretação estanque, aquela interpretação como direito absoluto, mas sim como direito relativo. Então, meus amigos, eu peço que vocês sempre se lembrem que a função social da propriedade ela advém como um fundamento para legitimar a intervenção do Estado na propriedade privada. E aí eu peço que coloque o nosso material aqui na tela. Esse material ficará disponível para vocês utilizarem como revisão de estudo, pré-prova e durante a leitura da bibliografia do tema, ok? Bom, a função social da propriedade, então, ela aparece como a eticidade, a sociabilidade, a operabilidade das relações jurídicas. E aí, o artigo 5º, inciso 23, pode pôr o nosso material na tela, erige também a função social da propriedade como um direito fundamental, tendo em vista que está previsto aqui no artigo 5º. A propriedade atenderá à sua função social, ok? O Constituinte de 88 também erigiu a função social da propriedade a um princípio geral da atividade econômica. E essa é a regra que está prevista no artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal. Ou seja, dentre os princípios gerais da ordem econômica, deverá haver o atendimento da função social da propriedade. Vejam, meus amigos, como eu falei que houve um fenômeno da constitucionalização do direito civil, da despersonificação, despatrimonialização do direito civil, muitas normas do direito civil passam agora a ser interpretadas à luz da Constituição. E o próprio Código Civil de 2002, no artigo 1228, parágrafo 1º, peço que bote aqui o material na tela, ele prevê que a propriedade deverá atender à sua função social, ou seja, deverá atender aos fins sociais, econômicos, deve ser
exercida de modo a atender à garantia e à proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico e artístico. É a regra que está prevista aqui no artigo 1228, parágrafo 1º, que diz: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então vejam vocês, meus amigos, que o direito de propriedade agora, como eu havia dito, ele é relativizado e é interpretado à luz do conceito indeterminado do direito de propriedade, ok? Passemos então para a Constituição Federal de 88 e passemos a ver as bases normativas que regulamentam a limitação, a intervenção do Estado no direito de propriedade, ok? A Constituição Federal, pode pôr o material, por favor? No artigo 5º, inciso 23, assegura como um direito, uma garantia de oposição, de resistência em face do Estado, o direito de propriedade, ao dispor que é garantido o direito de propriedade. O artigo 5º, inciso 23, por sua vez, dispõe que a propriedade atenderá à sua função social. E como eu havia dito, então, a função social da propriedade é erigida à condição de direito fundamental que deve ser observado, ok? Aplicável imediatamente, como toda norma constitucional. O artigo 5º, inciso 25, por sua vez, prevê a hipótese de requisição administrativa, ao dispor que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Como eu disse, a requisição administrativa será objeto da próxima aula, ok? Mas vejam vocês que também a requisição administrativa foi inserida no artigo 5º dentre os direitos e as garantias individuais e coletivas. Pois bem, artigo 5º, inciso 24, prevê também, dentro da norma do artigo 5º, a possibilidade do Estado intervir de forma draconiana na propriedade, ou seja, aqui é a hipótese da desapropriação. E vejamos aqui, a norma dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, na aula de hoje, nós iremos tratar sobre todos esses elementos que compõem o conceito de desapropriação. Veremos aí os pressupostos da utilidade pública, da necessidade pública, do interesse social. Veremos o que, para o STJ e para o STF, consiste em indenização justa e prévia e em dinheiro. Enfim, veremos aqui, ao ingressar no Instituto da Desapropriação, todas essas nuances que possivelmente podem ser cobradas nos seus concursos públicos, ok? Peço que vocês leiam, façam a leitura obrigatória do artigo 182 a 191 da Constituição Federal, porque trata também sobre a política urbana, agrária e fundiária. Então, aqui, na norma constitucional, haverá a disposição sobre a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, a desapropriação urbanística sancionatória. Então, vejam vocês, artigo 182 a 191, leitura obrigatória. Meus amigos, artigo 170, inciso 3, como eu havia dito também, dentre os princípios da ordem econômica está a função social da propriedade. Leiam as bases normativas da Constituição, porque é assaz importante, é muito importante, porque as bancas examinadoras costumam cobrar, ok? Pois bem, passada então essa parte da evolução histórica, eu quero falar um pouco para vocês sobre a competência para legislar sobre o direito de desapropriação, sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. E aqui, meus amigos, em relação à competência, eu peço para vocês que façam uma leitura obrigatória dos artigos 21 a 24 da Constituição Federal e o artigo 30 da Constituição Federal.
a leitura integral desses artigos é indispensável. As bancas examinadoras adoram cobrar as disposições previstas nestes artigos, ok? Pois bem, em relação à competência, eu quero que vocês primeiro de tudo entendam que a competência ela pode ser legislativa ou a competência pode ser material ou administrativa. Então, meus amigos, a competência legislativa, como o próprio nome já diz, é a iniciativa legislativa, ou seja, qual ente político pode legislar sobre determinada matéria. Então, meus amigos, a competência legislativa, como nós veremos aqui, pode ser privativa da União ou concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. E aqui, meus amigos, quando eu falo competência concorrente, cuidado com a pegadinha, porque o CESP adora colocar competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E quando nós falamos de competência concorrente, não há falar em competência concorrente dos municípios, ok? Apenas União, Estados e Distrito Federal. Pois bem, em relação então à competência legislativa privativa da União. Pode pôr o material na tela, por favor? Competência legislativa privativa da União. Artigo 22, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Cabe privativamente à União legislar sobre direito civil, ou seja, direito de propriedade, desapropriação e requisição administrativa. Pode voltar aqui, por favor? Então, meus amigos, vejam vocês que a competência legislativa da União, ela é privativa. Ela é privativa. Apenas a União pode legislar sobre normas gerais de desapropriação, normas gerais sobre requisição administrativa. Ok? Agora eu quero que vocês fiquem atentos em relação ao parágrafo único do artigo 22. Meus amigos, o parágrafo único do artigo 22, pode pôr na tela, dispõe que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então vejam vocês, amigos, que aqui é a pegadinha do CESP. O parágrafo único diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. O CESP, quando cobrar essa questão, vai colocar que lei ordinária poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Está errado. Lei complementar. Ou poderá também o CESP, como já fez, alterar e dizer que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões gerais, ok? Está errado. Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas referentes aí à legislação, à competência legislativa privativa da União. Ok, meus amigos? Então, fiquem atentos em relação a isso. Leiam também o artigo 24, a competência legislativa concorrente, como eu havia dito. Competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Os municípios, eles não entram aqui no artigo 24. Também uma pegadinha. O CESP costuma colocar nas suas questões que a competência concorrente é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que está errado, ok? Então, meus amigos, vejam aqui que a competência concorrente é para legislar sobre patrimônio, sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, sobre o direito urbanístico. E como é que os estados podem legislar sobre a limitação, a intervenção do Estado na propriedade? Eu vou dar um exemplo claro. Essa semana eu estava vendo uma legislação estadual sobre a utilização de um espaço cultural que pertence ao Estado da Bahia. E lá, através de uma instrução normativa, que vejam vocês, não é sequer uma lei, o secretário de Estado ele limitava a utilização daquele espaço público apenas para eventos culturais. Não poderia ser utilizado aquele espaço público, que era um forte. Aqui em Salvador nós temos centenas de fortes. Ele não poderia ser utilizado para eventos sociais, como festas, casamentos,
ou celebrações particulares, mas apenas para eventos culturais. Então vejam vocês que o Estado ele regulamentou então a utilização de um bem público. É aqui justamente o exercício da sua competência do direito urbanístico, da proteção ao patrimônio histórico, ok? Pode pôr o nosso material aqui na tela, por favor? Meus amigos, eu quero que vocês fiquem bastante atentos em relação à competência, porque o parágrafo 1º do artigo 24 dispõe que caberá à União dispor sobre as normas gerais. Então, cabe à União apenas dispor sobre as normas gerais. Os estados, segundo dispõe o parágrafo 2º desse artigo 24, poderão exercer a sua competência suplementar, ok? Competência suplementar. E eu estou chamando a atenção a esses parágrafos, por quê? Porque o CESP adora, e as bancas examinadoras em geral, adoram cobrar estes parágrafos, ou seja, a FGV também no exame da OAB. Então, fiquem atentos que cabe na competência legislativa concorrente a União dispor sobre normas gerais e os estados suplementar essa legislação, ok? Pois bem, mas na hipótese de ausência de normas gerais da União, pode o Estado exercer essa competência plena? Sem dúvida nenhuma que sim. Sem dúvida nenhuma que sim. Na omissão da União em legislar sobre normas gerais do direito de propriedade, da requisição administrativa ou de outra matéria elencada ali no artigo 22, poderá sim os estados exercerem a sua competência plena, ok? Pois bem, essa é a disposição prevista no parágrafo 3º do artigo 24. Peço que ponha o nosso material na tela aqui, por favor. Então, ausente as normas gerais, a competência dos estados ela é plena. Meus amigos, outro dispositivo que costuma muito cair nas provas, e aqui eu repiso muito essa questão, porque eu vejo muito ser cobrado, é a disposição do parágrafo 4º. A disposição do parágrafo 4º prevê que, bom, na ausência de normas gerais, o Estado ele pode exercer a sua competência legislativa plena. No entanto, se advier uma norma geral da União no exercício da sua competência concorrente, o que acontecerá com essa norma do Estado? Ela será revogada ou ela terá os seus efeitos suspensos? Meus amigos, advindo a norma geral da União, essa norma do Estado ela não será revogada, mas sim ela terá aí os seus efeitos suspensos. Essa aí é a regra do parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Superveniência de lei federal suspende, não revoga a eficácia da norma estadual, ok? Fiquem atentos, porque essa aí é a pegadinha que costuma cair na sua prova. Pois bem, em relação à competência legislativa ainda, eu peço que vocês leiam o artigo 30 da Constituição Federal, que prevê a competência legislativa dos municípios. O artigo 30, inciso 1, prevê que os municípios poderão legislar assuntos de interesse local. O artigo 30, inciso 2, por sua vez, prevê que os municípios poderão suplementar a legislação federal e estadual. E aí, meus amigos, fazendo uma referência aqui à intervenção do Estado na propriedade privada, qual é o exemplo que nós temos de legislação municipal que trata sobre essa intervenção do Estado na propriedade? Podemos citar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. Essas duas leis são leis municipais, mas elas prevêem limitações administrativas, elas prevêem quantos andares um prédio na orla de determinado município, por exemplo, deve ter. Então, vejam vocês que são assuntos de interesse local que podem ser legislados, sim, pelo município, ok? Pois bem, então, superada aí essa questão da competência legislativa, quero que vocês façam a leitura também da competência material ou administrativa. Meus amigos, a competência material é a competência para executar, para realizar serviços públicos, funções públicas, e não legislar, como nós havíamos dito, ok? Então, em relação aqui à competência legislativa,
Bom, a competência legislativa pode ser exclusiva da União, e aí faço uma leitura do artigo 21 da Constituição Federal, importante, e comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aqui sim, na competência comum, ou seja, na competência material ou administrativa, aí sim a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Então vejam vocês que quando a banca examinadora quiser fazer uma pegadinha em relação à competência legislativa concorrente, ela vai colocar o município ou vai tirar o município, ok? Aqui, se fizer constar o município, está correto. Pois bem, meus amigos, peço que vocês vejam aqui o nosso material. O parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal prevê que leis complementares fixarão cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, lei complementar poderá dispor sobre a cooperação da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios no exercício dessa competência material comum, ou seja, a proteção do meio ambiente, a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, por exemplo, do patrimônio material e imaterial. E vejam aqui também que pode ser cobrada pela sua banca examinadora e através de uma pegadinha, colocar que lei ordinária poderá fixar esses critérios de cooperação. Está errado, é lei complementar, ok? Pois bem, feitas aí essas considerações preliminares em relação à evolução histórica do direito de propriedade, em relação à competência para dispor sobre o direito de propriedade, de desapropriação, a intervenção do Estado na propriedade privada, eu vou fazer um breve intervalo e logo após voltaremos e aí sim entraremos no Instituto da Desapropriação propriamente dito.